Fala galera, nós aqui do canal Pobrejando estamos de volta para falar do que a gente mais ama, futebol sem enrolação e com opinião. Já deixa o like, se inscreve e bora! Hoje o papo é sobre as eliminatórias africanas para a Copa de 2026, que foram uma loucura. Teve de tudo, defesas que pareciam muralhas, zebras históricas e umas tretas que abalaram o continente. Bora entender como foi essa jornada épica. Sabe qual é a grande questão aqui? Pensa só. Como é que um continente inteiro, com 54 seleções, consegue filtrar tudo isso para chegar em apenas 9 vagas diretas? É uma das disputas mais brutais do futebol mundial. Sério, é onde a glória e o fracasso andam coladenhos, um do lado do outro. Tudo começa com esse número aí, 54. 54 nações, cada uma com o mesmo sonho: chegar no maior palco do futebol. Mas aí que o negócio aperta. O funil é cruel pra caramba. E no final, só 9 garantem a vaga direta. A margem para erro, quase zero. A pressão, nem se fala. Beleza, mas no meio dessa briga de foice, algumas seleções simplesmente brilharam. Se destacaram de um jeito impressionante, sabe? Mostraram uma consistência que, olha, chegou perto da perfeição. Pensa comigo no desafio. Jogar uma eliminatória inteira sem tomar um golzinho sequer. Parece impossível, né? Pois é, mas foi exatamente isso que a Tunísia e a Costa do Marfim, que são as atuais campeãs da África, fizeram. As defesas dos caras foram verdadeiras muralhas. Ninguém passava. E se a gente está falando de domínio, tem que falar de Marrocos. Depois daquela campanha histórica na Copa de 2022, os caras não diminuíram o ritmo não. Pelo contrário, venceram todos os jogos do grupo e pela primeira vez na história deles se classificaram para 3 Copas seguidas. Marrocos hoje é sem dúvida uma potência mundial. Mas as eliminatórias não são feitas só dos gigantes, né? Agora a gente vai para aquela história que prova mais uma vez que o futebol é incrível. É a prova de que os sonhos mais malucos podem sim virar realidade. E daí o momento mágico, Cabo Verde, uma nação pequenininha, uma ilha. Contra todas as estatísticas, os caras conseguiram o impossível. Pela primeira vez na história, eles estão na Copa do Mundo. Que coisa linda! E pra gente ter uma ideia do tamanho desse feito, olha só a população do país. Uns 500 mil habitantes. Cara, tem muita cidade por aí que tem mais gente que isso. É surreal. E o que deixa tudo ainda mais incrível é que esse feito deles é histórico, a nível mundial. Só uma outra nação com menos gente conseguiu se classificar para uma Copa do Mundo em toda a história do futebol. É gigante o que eles fizeram. E essa imagem aqui descreve a paixão com perfeição. Apenas 8 mil pessoas no estádio, mas parecia que tinha 1 milhão. A energia dessa galera vendo a história ser escrita bem ali, na frente deles, no jogo que decidiu tudo. Arrepia, né? Mas nem tudo são flores, né? Nem toda a história de classificação é um conto de fadas. Agora a gente vai mergulhar no caos que foi o Grupo C. Uma vaga que foi decidida não só no campo, mas nos bastidores, numa reviravolta que sinceramente parece coisa de filme. A situação foi uma montanha-russa, sério. A África do Sul estava lá liderando com folga, tranquila. De repente, pá! Um erro administrativo e a FIFA tira pontos da equipe. Do nada, Benin assume a liderança. E aí, na última rodada, tudo vira de ponta cabeça de novo. Uma loucura. E o erro foi esse aqui, um detalhe que quase custou a vaga. A África do Sul escalou um jogador, o Mokoena, que estava suspenso. Uma regra simples, um erro bobo, mas com consequências gigantescas que quase destruíram o sonho de um país inteiro. E para botar mais lenha na fogueira, o técnico de Benin, Gernot Rohr, levantou uma polêmica daquelas. Ele reclamou que a África do Sul jogou a maioria dos jogos em casa, o que, segundo ele, foi uma vantagem absurda. Ele basicamente questionou o equilíbrio da competição. Deu o que falar, hein? Mas o drama da classificação não é só dentro de campo, não. Vamos olhar agora para o outro lado da moeda, o preço de ficar de fora. E olha, esse preço pode ser financeiramente devastador. Olha esse número, mais de 100 milhões de dólares. É o prejuízo que um gigante como a Nigéria pode ter se ficar de fora da Copa. É um impacto financeiro brutal, coisa séria. E como o ex-jogador Silvana Zokpala falou, o prejuízo vai muito além do dinheiro que a federação deixa de ganhar. A economia do país inteiro sente o baque. Afeta negócios, patrocínios, turismo. Até a imagem da nação no mundo fica arranhada. Mas a jornada ainda não acabou para todo mundo. Para 4 seleções, a esperança de ir para a Copa ainda está viva. Falta uma última vaga que vai ser disputada na repescagem.
E essa briga, amigos, essa briga promete ser intensa. E esses são os 4 times na disputa. Ter potências como Nigéria e Camarões, 2 gigantes do continente, nessa situação, deixa tudo ainda mais dramático. Eles vão ter que lutar até o último segundo por essa chance. A repescagem vai ser totalmente imprevisível. E é isso, o cenário está montado. Temos times com defesas de aço, azarões que fizeram história e seleções que sobreviveram ao caos para chegar lá. A grande pergunta que fica é: qual dessas nações africanas vai chegar mais forte e causar um maior impacto em 2026? Uma coisa é certa, o futebol do continente vem com tudo. Comenta aqui embaixo e compartilha. Aqui é o Pobrejando, futebol raiz, resenha sincera e opinião sem filtro. Até a próxima!